E agora, a taxa Selic caiu. O que vai acontecer com seus investimentos e o que você deve fazer com eles? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E no final eu vou te dar a estratégia mais sábia que você deve tomar com os seus investimentos. Tudo bem? Lucas Mate aqui. E hoje nós vamos conversar sobre os efeitos da queda da taxa Selic. Mas antes de entrar no devido assunto, eu peço que vocês já curtam esse vídeo, se inscrevam para vocês ficarem a par dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo se puder, isso vai me ajudar muito mesmo. E também me siga lá no Instagram. Lá a gente pode ter uma conversa mais próxima, assim, é bem mais fácil de conversar e ter uma interação legal lá. Segue lá. Muitos estão preocupados com essa queda da taxa Selic, imaginando que os investimentos de renda fixa, eles estão mortos. Mas para entender isso e a gente realmente saber se esse tipo de investimento está morto ou não, vamos entender antes um pouquinho a taxa Selic e como que ela funciona. Basicamente, a Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Quase tudo possui uma correlação com ela. Essa correlação ela pode ser mais direta e influenciar tomadas de decisões das empresas, o próprio investidor mudando a rentabilidade dos seus investimentos. A pessoa física também influencia com o valor dos empréstimos, do crédito. Tudo isso influenciado porque o valor da taxa Selic está atrelado ao CDI e tudo que está atrelado então à Selic e ao CDI, eles vão sofrer uma certa variação. Mas também pode ter uma correlação indireta e eu vou colocar muitas aspas nesse indireta. Porque, na verdade, seria um segundo momento. Num primeiro momento, você vai ver o valor das taxas mudando. Mas num segundo momento, você vai ver alterações na atividade econômica, alteração na bolsa de valor e até mesmo no setor de imóveis. Só para exemplificar, eu estou colocando esse gráfico aqui. Esse gráfico é do IFIX comparado com a Selic. O IFIX é um índice que mostra o setor de fundos imobiliários na bolsa e como que ele está se comportando, então isso é um bom reflexo do mercado imobiliário. E vocês podem ver que quando a Selic cai, o IFIX tende a aumentar. E quando a Selic sobe, o IFIX tende a cair. Hoje, a Selic está rendendo 6%. E isso foi uma surpresa para o mercado. Porque, na verdade, o mercado estava esperando uma redução da taxa, mas uma redução mais amena e não uma de 0,5%. A consequência disso, nesse primeiro momento, é que todos os investimentos atrelados à Selic e ao CDI já estão rendendo menos. Isso por quê? Porque o CDI anda lado a lado com a Selic. Então uma redução na Selic causa uma redução no CDI. Ou seja, tudo que está atrelado ao CDI, que rende uma proporção da taxa CDI, já houve uma redução na sua rentabilidade. Também temos a poupança, que na regra de hoje, ela rende 70% da taxa Selic, mais uma TR, só que a TR de hoje vale zero, então ela está rendendo 70% da Selic. Com a queda da Selic, tem uma queda no valor da rentabilidade da poupança. Na renda fixa, o único investimento que não perdeu rentabilidade é o pré-fixado que você tem, mas o pré-fixado que você já comprou, o pré-fixado que você investiu antes da redução da taxa Selic. Esse pré-fixado, ele vai estar fixado, como o próprio nome já diz, a rentabilidade até o dia do vencimento desse tipo de investimento. Aqui no Brasil, nós sempre tivemos uma das melhores rendas fixas do mundo. Sempre pagamos valores altíssimos. Enquanto no mundo a taxa de juros diminuía, no Brasil ela se mantinha em patamares altíssimos. Então, uma taxa de 6% ao ano, que é o que o Brasil está pagando hoje, apesar de ser a mais baixa da história do Brasil, ela ainda é bem alta comparado com o resto do mundo. Só que, conforme o governo for tomando medidas para impulsionar a economia, forem sendo aprovadas reformas, a ideia é que a atividade econômica continue crescendo. E mesmo tendo possíveis oscilações da Selic daqui para frente, a ideia é que ela continue caindo no longo prazo. É por isso que no futuro, investir vai ser mais trabalhoso e vai exigir mais do investidor. Ele não vai conseguir colocar tudo no Tesouro Direto e às vezes tirar 1% ao mês, que era quase o que estava pagando há um tempo atrás. E não se engane, uma taxa de juros básica é boa para toda a economia. E é por isso que a cada ano mais pessoas vão começar a migrar para a Bolsa de Valores e beneficiando assim aqueles que já estão posicionados na Bolsa.
E para investir na renda variável, será necessário um pouco mais de conhecimento para aqueles que só investiam na renda fixa. Porque investindo na renda variável, você vai perceber que a renda variável, ela varia tanto para cima quanto para baixo. E não se engane, se você investe na renda variável há pouco tempo, não tem muito conhecimento e mesmo assim está ganhando dinheiro. Hoje, a renda variável está muito boa no Brasil, está muito rentável. O Brasil não para de atrair investidores de fora, a renda variável só cresce e só rentabiliza ainda mais sua carteira. Só que lembre-se, tudo é um ciclo e uma hora esse ciclo positivo acaba e a gente vai começar num ciclo negativo. Então você tem que estar preparado para investir na bolsa. Por isso eu vou deixar uma dica aqui que eu acredito ser uma boa ideia. Se você não investe na renda variável ainda, uma boa ideia para você começar é começar por fundos de investimento, onde você coloca o seu dinheiro e um gestor vai administrar ali, o gestor daquele fundo vai administrar esse seu dinheiro investindo na bolsa, e ali você não vai entrar de cara na bolsa de valores, mas você vai começar a ter uma ideia de como que funciona, de como que varia, assim você vai podendo aprender aos poucos. Ele oscila, mas oscila um pouco menos. Então é uma boa forma de você entrar na renda variável com pouca oscilação e entendendo como que esse mercado funciona e como que ele se comporta, para você não dar um chute no escuro e começar a perder muito dinheiro investindo direto numa Petrobras, num Itaú, sem entender nada de renda variável. Então seriam duas boas ideias aí, começar por fundo de investimento, onde um gestor vai cuidar do seu dinheiro, ou então por fundo imobiliário, né? Fundo de investimento imobiliário, os FIIs que eles são conhecidos, onde ali tem um pouco menos de oscilação. Mas lembre-se de sempre entrar com pouca parte do seu capital, sem se expor tanto assim, para você não tomar um susto logo de cara. Eu tenho uns fundos imobiliários muito interessantes. Se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer esses fundos aqui, mostrar para vocês por que eu invisto neles, como que eu invisto, como que funciona. Então se você gostou, deixa aí no comentário que eu posso trazer em um próximo vídeo. E já que você vai nos comentários, deixa o curtir e se inscreve também no canal, que vai me ajudar muito. Então, depois de tudo isso, tenha duas coisas em mente. A primeira é que na renda fixa sempre vai haver um espaço para sua reserva de emergência. Na renda fixa, por mais que ela esteja rendendo pouco, sempre vai haver um espaço para você colocar o seu dinheiro, aquela reserva de emergência, onde você precisa ter liquidez e não rentabilidade. Quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente pensa em liquidez e segurança, e não rentabilidade. E poucos lugares são tão bons quanto a renda fixa para a gente poder ter uma liquidez bem baixa e ter uma segurança tão alta. Ou seja, basicamente em vários investimentos de renda fixa, você pode colocar o seu dinheiro, resgatar a hora que você quiser e ter uma alta segurança com proteção de FGC, bancos ou até mesmo do governo. E o segundo ponto, para mim, é o mais importante. Essa é a ideia que vale a pena seguir e entender essa estratégia. Sempre, mas sempre, respeite o seu perfil de investidor. Se você é um investidor que tem que ter mais em renda fixa do que em renda variável, não vá colocar todo o seu dinheiro em renda variável, não vá colocar a maior parte do seu dinheiro em renda variável. Porque quando o seu dinheiro subir 5%, 10%, você vai ficar muito feliz. Mas quando você vê uma oscilação de 10% no seu patrimônio, isso vai te dar dor de barriga, você não vai conseguir dormir à noite. Isso vai fazer muito mal para você. É melhor ficar sem ter a chance de tomar rentabilidade tão alta do que passar várias noites em claro e isso fazer mal para sua saúde. No final das contas, a dor de cabeça que você vai ter quando o seu patrimônio cair, talvez até os erros que você vai cometer por desespero, não vão compensar deixar mais do que o seu perfil te permite deixar na renda variável. Então sempre siga o seu perfil do investidor. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o curtir, compartilhe o vídeo. Compartilhar ajuda 1000 vezes mais do que curtir. Então curte e compartilhe esse vídeo, por favor. E também me siga lá no Instagram. Lá a gente pode ter uma conversa muito mais próxima. É muito mais fácil de responder perguntas e a gente poder conversar sobre algum tipo de assunto. Me segue lá no Instagram, o link está na descrição. Eu agradeço, fico por aqui. Lucas Mate aqui.